Olá, irmão e irmã que acompanha este canal. Eu estava aqui já para gravar para o canal de jogos, aproveitando que eu estou com cabeça para isso, porque quando eu não fico, eu fico meses sem gravar e aí eu vejo outras coisas aqui para esse canal que você está vendo. Bom, o que eu queria falar hoje é sobre o que está no título, sobre os da lei, os judaizantes, os híbridos e os hipergracistas, vamos dizer assim. Nicolas, para de rotular assim como os religiosos rotulam. Sim, eu sou contra também a rotulação das coisas. Mas só estou colocando isto para você saber e entender o que eu quero dizer. Para não confundir com outra coisa, para não tirar minhas palavras do contexto, para não pensar naquilo que você acha que eu estou falando e botar uma culpa ou uma responsabilidade ou qualquer outra coisa em mim, mas que eu não falei. E eu não sou julgado por isso, porque é você que pensou tal coisa. Bom, vamos começar. A lei que está acabada em Cristo, e é isso que os cristãos ainda não pensaram direito, não bateu assim ó, a cachola. Os judeus ainda não entenderam, os ortodoxos principalmente, é que acabou em Cristo, quando ele falou tetelestai. Pelo menos é o que está isso em grego, e por mais que eu digo que a maioria, se não todo, a nova aliança foi escrita em aramaico e não em grego, mas só para que você entenda, que é o está consumado. Está consumado o quê? O sacrifício, é uma vez para sempre, rasgou, parou e quebrou a lei ali. Bom, mas aí o outro seguiu, o problema é dele se ele seguiu. E também depende do contexto, e aí é outras discussões que eu não vou entrar. Beleza? Então assim, os da lei tinha os mestres, tinha os fariseus, tinha os saduceus, era uma legislação que eles estavam seguindo. E às vezes para tentar burlar, eles colocavam uma vírgula ali. Eles acrescentavam uma coisa. Igual a lei de que honrar pai e mãe, mas se você não quisesse talvez emprestar dinheiro, você fala assim, ó, eu tenho coisas mais importantes agora, pai e mãe, então com licença que eu tenho que fazer essas coisas aqui e não ajudar vocês. Porque ele queria? Sim, mas também ele estava apoiado na lei, porque acrescenta-se coisas na lei para benefício próprio. Então isso acontecia. Então você sabe, os da lei é coisa obsoleta pra gente hoje, foi necessário para a época, para aquele povo, naquele contexto, naquela cultura, naqueles países. Foi necessário pintar aquele quadro para os países vizinhos, para os pagãos olharem. Então foi necessário para aquela época, assim como nós hoje estamos já bem crescidinhos no que diz respeito à história espiritual, aqueles lá eram ainda um feto praticamente. Então você tem que ensinar a criancinha desde cedo como se portar, e dependendo se ela é muito levada e ela não te trata mais como pai, mas como um de qualquer outro, ou nem liga pra você e começa a ir atrás de outros pais, você sabe que esses outros pais não são bons com seu filho, pois só você mesmo é o bom. Você está me entendendo o que eu estou falando? Por favor. Então você vai punir aquele bebê. Agora, batendo? Não. Agora, não traga para o Ocidente, para 2023, para América Latina. Estamos falando de Oriente Médio, antiquíssimo,
países vizinhos, outra cultura, outra língua oriental, tá bom? É outra coisa. Então a mesma coisa com aquele povo. Foi necessário a lei para uma época, para uma coisa específica, porque lá na frente surgiria aquele que acabaria com ela. Ainda bem. Bom, os da lei, você conhece bem, está por toda a escritura. Agora, o que está na escritura também, mas é necessário uma atenção especial para lê-la na Nova Aliança, é os judaizantes. Sim, os judaizantes. O que é os judaizantes? É os cristãos, mas que misturam a graça com a lei. Nicolas, tem como? Não, é como água e óleo, não se misturam, tá bom? Às vezes o óleo, por ser mais denso, não sei, elas se separam uma hora e uma coisa se sobressai a outra, e todas as vezes é a lei. Bom, vamos lá. Os judaizantes os cristãos, ou esses pseudo-despertos que diz que saiu do sistema religioso, mas que até hoje eles aplicam coisas da lei na sua vida. Por exemplo, o jejum. Nicolas, posso jejuar? Não há problema nenhum. Agora, Nicolas, eu vou jejuar porque Deus pediu. Nicolas, eu vou jejuar porque Jesus tocou em mim para jejuar. Aí, meu filho, você está ouvindo qualquer outra coisa menos Jesus ou Deus. Primeira coisa que você deve pensar é a sua consciência. Depois, outras coisas aí que as pessoas chamam de Satanás. Isso vai te fazer o mal? Não. Então é mais a sua consciência achando que é coisa externa, que é coisa divina, porque ele não pediu isso. Entende? Quando ele fala, esta casta de demônios não sai com jejum e oração, quer dizer que precisa de um aprofundamento muito maior na espiritualidade. Porque um ponto mais alto que alguém que segue o Messias pode chegar é a expulsão de demônios. Agora, tem certos tipos de demônios que, meu filho, vocês têm que estar mais aprofundado ainda. É em teologia? Não, esse lixo não. É em bibliologia? Não, esse lixo não. É em estudo? Não. É nele, no Messias, na experiência do espinho da carne. É no cacete que você leva da vida. É quando você entende mais sobre Deus. E vai morrer muitas das vezes não conhecendo tudo. Porque ele é absurdo. Ele está fora de tudo. Você não entendeu ainda? Então, os judaizantes é esses. É esses que diz assim: olha, eu não frequento denominação, mas acho bem importante que as pessoas frequentem. Olha, eu acho que eles são bonzinhos. Olha, é válido, parabéns, vai, continua indo. E eu não vejo problema nenhum. Eu sei que todo mundo que saiu da religião precisa de uma religião, ou precisa ir para uma igreja. Fala igreja ainda. Uma igreja. Eu falo por mim, não falo pelos outros. Olha, Nicolas, Jesus não aboliu a lei. Nicolas, Jesus não cumpriu a lei. Jesus não acabou com a lei, Nicolas. Olha aqui na Nova Aliança, tá vendo? Esses são os judaizantes. Eles sabem da graça, mas misturam com a lei. Porque eles não teriam esse pensamento se não partisse de um princípio, que é a graça. Só que é tão simples que fica insuportável para esse pessoal. A graça é tão simples que fica insuportável. Não, eu preciso, poxa. Não pode ser uma teologia simples. Tem que ter a sistemática, essa desgraça. Tem até sistema no nome. Então tem que ser em módulo, tem que ser do jeito que esse líder está me falando, do pensamento dele.
Ah, não, 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 tem o neutro. Ah, o neutro. Mas eu vou confiar que não vai ter nenhuma influência dele. Gente, pelo amor. Então, esses são os judaizantes. Esses teólogos de internet, alguns dos pastores e praticamente quase todos os religiosos, sobretudo os protestantes chamados de evangélicos, para maquiar a origem deles. Porque se eu falar protestantes, você já sabe de onde eles vieram e de onde nasceram. É só pegar a história aí. Então, se eu falar evangélico, você fala, os evangélicos. Mas aí, a sua mente tá tão enraizada que eles pregam o evangelho que você fala assim, ele tá falando mal de Jesus. Porque você sabe lá no fundo que Jesus é o evangelho revelado. E é, realmente. Mas quando se fala evangélicos, associa a pessoa de Jesus espiritual, não mais a física, mas o espiritual, com esse povo. Você tá me entendendo? Então, quando você fala desse povo com a nomenclatura evangélicos, a pessoa já pensa que você está falando mal de um ou de outro, ou pior, dos dois. Então já se afasta de ti. Ou quando sai da religião, que aí a gente vai entrar pra hipergraça, acha que os dois é porcaria. Porque eles próprios, os protestantes, grudaram uma coisa a outra. Claro, não vai pegar por completo Jesus. Vai pegar o que convém. Mas assim fazem esses. É a mesma coisa com Papai Noel, com Deus. Mesma coisa com Jesus, os evangélicos. Mesma coisa com o nome Jesus, e você já pensa que é um religioso. Você está me entendendo? Mesma coisa. Mesma coisa. Então tem esses judaizantes que eles querem misturar a lei com graça, mas como o próprio Jesus disse, não se coloca vinho novo em odres velhos. Porque não tem como, vai rachar o troço. Não há como. Mesma coisa, atar pano novo em tecidos velhos, não tem como, rasga. Não adianta nada. E nem o contrário, fica feio do mesmo jeito. Então esse pessoal passa vergonha, passa feio no ensino do evangelho e vão continuar passando. Os religiosos, por depender de templo, figura sacerdotal e culto divino. Os 3 pilares. Você viu aí os DVDs do Prepare-se, você sabe o que eu estou falando. Os pseudo-despertos, a mesma coisa. É aqueles que dizem que a Torá precisa ser cumprida, a Torá precisa ser seguida. Já saiba que esses são os judaizantes atuais. Só estão com um nome diferente, de que não frequenta denominação, não tem pastor sobre ela, só Jesus, e está tudo certo. Vem pro meu canal. Você tá me entendendo? O problema disso tudo, nessa parte, é identificação. Poxa, por que você acompanha o Nicolas? Eu sei que alguns aqui me acompanham que me odeiam. Tem uns que acompanham, não curte, não vê nada, só fica na surdina escutando. Pra, às vezes, me pegar no contrapé, ou porque não quer aparecer e tá tudo bem por isso. Mas tem outros que acompanham, que se identifica. Ah, eu saí também desse lixo. Ah, eu também soube disso. Você me entendeu? Então, acontece essas coisas. Por último, tem os da hipergraça. Os da hipergraça... Olha, hipergraça é um nome maravilhoso, porque graça é a misericórdia de Deus para conosco. É o favor que a gente não merece de jeito em nenhum outro universo. A gente merece, ou merecia. Favor imerecido. Bom, a hipergraça é a graça super graça. Só que o que eu quero dizer com hiper? O hiper é o exagero. O hiper é levar um ponto que está aqui estabelecido para outro patamar.
Bom, se está estabelecido de um ponto, para que tirar e colocar no outro lugar? Quem são os da hipergraça? Os da hipergraça são aqueles que saíram de qualquer religião, saíram das denominações, mas levou uma vida totalmente anti-religião, perfeito, anti-cristianismo, perfeito, mas totalmente anti-Jesus, anti-evangelho, anti-escritura, imoral, depravação. A pessoa se transforma. Ai, Nicolas, eu não suporto aquele homossexual na minha cidade. Ai, só falta sentar no meu colo, porque rebola muito. Poxa, pra ele ser assim, ele rebolou muito na infância, né? Não, a maioria deles foram reprimidos durante toda a sua infância. Então, quando a pessoa talvez dependendo do jeito, depende de cada caso. A pessoa, olha, ela não consegue ficar com uma pessoa só, por exemplo, num relacionamento. Eu vou dar esse exemplo porque eu acho que todo mundo aqui que está me assistindo já passou, ou já teve, ou está tendo algum. Então você se identifica, você já sabe, já passou pessoas desse tipo na sua vida. Então a pessoa não consegue ficar com uma pessoa só. Ela decide ficar com um. Bom, se ela amar mesmo, ela vai ficar com um mesmo, enquanto estiver com aquele um. Agora, vamos colocar nesse contexto. A pessoa saiu de uma religião, saiu de uma denominação que sempre prendeu ela aqui, ó. Ou ele. Eu falo ela de pessoa, mas pode imaginar mulher ou homem, sei lá. Então aqui, preso. Se você reprime algo, esse algo vai estourar alguma hora. Mesma coisa com nós, temos a natureza caída por causa de Adão e Eva. Bom, por um só homem entrou o pecado pelo mundo, Adão. Então, nós temos essa natureza caída. Reprimimos, amando. Eu ia falar vários exemplos, mas eu posso resumir nisso. Amando. Bom, nem sempre conseguimos amar toda vez, toda a vida, inteiramente. E eu não estou falando amor de sentimento. As pessoas confundem muito, mas isso não é assunto para este vídeo. Portanto, uma hora estoura, uma hora a gente fala alguma coisa, a gente faz alguma coisa, enfim, em graus ou, né, graus altos ou pequenos. Beleza. Agora a pessoa, por exemplo, que não consegue ficar com uma pessoa só, se ela foi reprimida muito na infância, muito quando adolescente, principalmente o pai, e dependendo até um certo ponto é legítimo os pais pensarem assim e serem rígidos nesta questão, mas aquela pessoa uma hora vai explodir. Talvez saia escondido, talvez nem deixe ela sair. Se deixar vigilância 24 horas. Então ela começa em casa. Eu não vou entrar muito em muitos casos que acontecem por aí, mas vou entrar em outros mais leves, tá bom? Pra não baixar o nível aqui e você achando que eu estou falando isso pra exagerar. Bom, ocorre aqueles casos da pessoa satisfazer por ela mesma. Começa com a masturbação. O problema da masturbação é o que vem junto com ela. O que as pessoas usam? A pornografia. Então a pessoa já é ferrada de mente. Aí vem a pornografia para viciar, a dopamina, a associação da mente com prazer, porque não pode se ter com vários. Então eu vou assistir vários fazendo num vídeo. Ou uma com vários, que é a fantasia dela, reprimida. E é isso. Uma hora estoura. Ela não vai ficar na casa dos pais para sempre, na casa dos avós para sempre.
Ela vai sair por aí. Ela vai conhecer meninas que já estão nessa vida há algum tempo. Ela vai conhecer garotos que não pensam muito para adentrarem dentro delas. Nicholas, o que isso tem a ver com a hipergraça? É uma crítica agora? Calma. Já estou finalizando. Os da hipergraça é aqueles que saíram da religião, mas se tornaram muito mais pior do que quando estavam lá dentro. Por quê? Lembra que eu falei lá no início? Por isso que não é bom ficar pulando o vídeo, tá bom, ô doutora ou doutor que está me assistindo? Que você perde o fio da meada. A associação. Igreja? Deus? Bons modos? Eles não têm bons modos, por que eu vou ter? Associou a denominação aos homens com Deus. Então aquilo não deve ser seguido. Então eu vou seguir a minha vida que eu sempre quis seguir, mas lá dentro eu era reprimido. Beleza? Beleza. Agora, o que é isso que você chama de vida? Será que é a vida mesmo? Então, ela passa a fazer várias coisas. Ela começa a usar várias coisas que não usava. Nicholas, como assim usava? Não é preocupação de roupa. Às vezes nem droga. Por exemplo, a maconha, por exemplo. Poxa, os mais, ferrado, cocaína. Aí beleza. Aí não, meu filho. Agora esses, não. Mas principalmente do que vai cair no lado espiritual. E como eu dei exemplo de relacionamento, é isso. Bom, lá era um era só depois do casamento, eu tava aquele fogo. Porque não dá tempo de conhecer mesmo. Então aqui fora eu já nem vou conhecer, vou fazer tudo que eu quis fazer. Aí vira um depravado, uma depravada. Nicholas, todo mundo que não tem uma pessoa só em relacionamento é depravado? Não. Lembra o que eu falei lá no início? Cada caso é um caso. Cada caso, se você conhece bem, deve ser julgado segundo a reta justiça. Porque aqueles que apontam pá! E já dá o veredito é os religiosos. E essa pessoa pega muito mais raiva ainda e vai fazer 2 vezes pior. Algumas prostitutas começaram assim. O pai não dava atenção para elas, rejeitaram elas, mexeram com elas. Tem caso assim, separado. Tem caso que é 3 assim de uma vez. O que ela pensa? A família não me deu apoio, eu vou vingar da minha família, mas principalmente do meu pai. Eu vou ser uma vergonha pra ele. E começa a se prostituir. Você sabia que algumas é assim que começam? Pois bem. Agora coloca num contexto religioso. Não posso enviar nada pro meu namorado. Ou eu sou solteiro, não posso fazer aquilo. Masturbação porque é pecado. A menina já não aguenta mais. Ela já entrou num nível que, nossa, um toque que ela já tá sensível. Sai desse lixo. Vai fazer tudo aquilo 2 vezes mais quando ela estava reprimida. E para alguns desses eu digo, fica dentro da denominação, que é melhor. É o ruim melhor que você tem para sua vida. Porque alguns desta hipergraça, ou seja, onde é tudo liberado, são relativistas morais e aquilo. Se ele faz, eu faço também. Se lá eles não estavam fazendo, por que eu devo fazer? Relativiza. Aí você mostra a escritura, ela já... quando acredita ainda fica... tenta achar um subterfúgio, relativizar. Mas quando não, que já associou as coisas, fala, que escritura, que isso daí é mentira, é invenção, blá blá blá. Aí já começa tudo. Você sabe bem do que eu estou falando. Então tem os da lei, que são poucos hoje em dia,
nem os judeus lá direito estão seguindo, a maioria é secular. Tem os judaizantes, que são muitos, e os da hipergraça, que estão crescendo muito mais do que os judaizantes. E aí? Se você está em alguma dessas, talvez eu possa chamar de categorias, você se identificou com alguma delas? Seja qual for desses três, o seu nível é preocupante. E só o que te salva não é ficar aqui me ouvindo, não é ficar aqui me assistindo, mas é entender o evangelho simples, que é o próprio Jesus Cristo. Tá bom? Muito obrigado a você que tenha me assistido. Foi um vídeo falando sobre o panorama que você pode ver nos dias de hoje. Vira pior. Os judaizantes, tá vendo? Se sair daqui, ó, vira isso. Aí vira tudo um conluio. Vira tudo um lixo. A pessoa que acha que está fazendo algo, nossa, eu vou revolucionar, acaba contribuindo para o sistema. E os da lei olham esses dois e falam, tá vendo? Aqui é melhor, esses daí ó, vão tudo pro inferno. Você está me entendendo agora? Bom, é isso. É ter uma visão fora do geral de tudo. Eu não estou aqui para agradar você, nem ninguém. Só estou falando a real. E que eu já estava pensando nisso, percebendo alguns por aí. E foi necessário gravar. Tá bom? Muito obrigado a você que acompanhou até aqui. Que Deus continue te abençoando. E até a próxima. Tchau, tchau.